A parábola da ovelha perdida é uma das parábolas de Jesus que fala sobre o maravilhoso amor de Deus. Essa parábola está registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, Mateus 18 e Lucas 15. Nesse vídeo vamos mostrar como o próprio Deus busca ativamente o pecador e se alegra quando o resgata. Na parábola da ovelha perdida, Jesus fala sobre um pastor que possui 100 ovelhas. Mas uma dessas ovelhas acaba se perdendo. Então ele deixa no deserto as 99 e vai em busca da única ovelha perdida. Ele não para, ele não desiste até encontrá-la. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a coloca sobre os seus ombros com grande alegria. Ao chegar em casa, o pastor convoca seus amigos e vizinhos e diz a eles para que se alegrem juntamente com ele, por ter encontrado a ovelha perdida. Jesus termina a parábola dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu, porque um pecador se arrepende, mais do que pelas 99 junto, que não necessita de um arrependimento. Lucas 15, 4 ao 7. Vamos para a explicação e o contexto da parábola da ovelha perdida. Como já foi dito, a parábola da ovelha perdida pode ser encontrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Basicamente, os dois relatos são idênticos, meus irmãos. Embora seja possível classificar o texto de Mateus como sendo um paralelo abreviado, comparado ao texto de Lucas. Mas analisando os textos de Mateus e Lucas e o contexto histórico, claramente parece indicar que Jesus contou uma parábola 2 vezes. Isso significa que ele usou essa parábola em 2 ocasiões vamos dizer, distinta, diferente e com um propósito. Diferente em seu ministério terreno, vamos dizer. Apesar disso, a mensagem principal da parábola permanece a mesma. Vejamos melhor essa explicação da parábola da ovelha perdida em cada um dos evangelhos. Vamos analisar junto. O evangelho de Mateus. Nos evangelhos de Mateus, o contexto que prepara a introdução da parábola da ovelha perdida é o ensino de Jesus que Deus é um pai amoroso. Ele cuida do seu rebanho, ele coloca seus anjos e utiliza todo o meio necessário para fazer com que o seu propósito seja concretizado. Então, em Mateus 18:1, os discípulos fazem a seguinte pergunta a Jesus: quem é maior no reino dos céus? Para responder essa pergunta, Jesus colocou um menino no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converter e não fizerte como o menino, de modo um, entrarei no reino dos céus. Mateus 18, 3. Na sequência, Jesus advertiu os discípulos sobre o perigo de fazer um dos pequeninos tropeçar, ou mesmo desprezá-los. De alguma forma, é nesse sentido que Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Seu objetivo era enfatizar que não é da vontade do Pai que um só desses pequeninos se perca. Mateus 18, 14. Embora Jesus tenha usado literalmente uma criança nesse contexto, isso serviu como instrução de uma verdade espiritual muito importante. Isso significa que, ao usar um menino, Jesus se referiu àquele cuja fé mantém a simplicidade das crianças. Diante desse propósito, a parábola da ovelha perdida, em Mateus, nos ensina que Deus, como um pastor que cuida de suas ovelhas, também busca e cuida daqueles que são seus.
Ele não deixará que nenhum daqueles que pertence se perca, meus irmãos. No Evangelho de Lucas, o contexto da parábola da ovelha perdida mostra uma situação em que Jesus havia sido cercado por publicanos e pecadores, que reuniram-se em torno dele para ouvi-lo. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. Os judeus da época consideravam os publicanos como traidores, que extorquiam os próprios irmãos. Já os chamavam de pecadores. Eram todas as demais pessoas martirizando moralmente e de má reputação eram chamados. Essas pessoas não viviam conforme as normas estabelecidas pelos rabinos. Por isso, acabavam excluídas da sociedade judaica pelos seus próprios líderes religiosos. O povo de Deus era aconselhado a não ter qualquer contato com essas pessoas, e muito menos comer e muito menos beber com ela. Entretanto, Jesus frequentemente estava acompanhado dessas pessoas. Inclusive, ele assentava à mesa deles. Lucas 5, 27 ao 29. Jesus até escolheu Mateus, um coletor de impostos, para ser um dos seus 12 apóstolos. Tais coisas faziam com que os fariseus e os escribas se escandalizassem e murmurassem entre si, queridos. Eles não conseguiam enxergar, ou seja, o verdadeiro propósito pela qual o Filho de Deus veio ao mundo, a saber, buscar e salvar o perdido. Então, como um intuito de expor comportamentos reprováveis e injustos dos religiosos, e ao mesmo tempo, mais uma vez, lhe oferecer uma oportunidade de se converter de tal perversidade, Jesus contou 3 parábolas. Foram elas a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Então vamos para a explicação da parábola da ovelha perdida para entendermos melhor. Precisamos de pastores, apacentadores de ovelha, que era algo muito corriqueiro na época. A família daquele tempo vivia assim. E isso significava que na parábola da ovelha perdida, mais uma vez Jesus usou uma prática muito comum para compor a sua história e transmitir o seu ensino. Então, os ouvintes de Jesus estavam bem habituados com a cena descrita por ele. Além disso, todos eles, principalmente os fariseus, os escribas, conheciam muito bem as passagens do Antigo Testamento que mostram Deus como um pastor de suas ovelhas. Salmos 23, Isaías 40, Ezequiel 34, enfim, meus irmãos. Jesus começou a parábola da ovelha perdida perguntando: qual de vocês, se estivesse 100 ovelhas e uma perdida, uma delas, vocês iriam atrás? Não vai em busca da ovelha perdida? Nessa pergunta, Jesus ensina que todo pastor bom e zeloso, ele vai em busca da ovelha perdida. Ele agirá dessa forma, mesmo que isso implique e deixe as outras 99. Enquanto busca a única desgarrada. Na sequência da parábola, Jesus faz a questão de descrever a alegria do pastor ao encontrar a parábola perdida. Ele reúne seus amigos e vizinhos para juntos festejar. Esta cena é a que prepara a lição principal da parábola, que indica que há uma grande festa no céu quando um pecador perdido é encontrado. Essa alegria é resultante da busca de um pastor e o cuidado providencial do bom pastor. Sobre isso, o próprio Jesus, com suas palavras e suas obras, revelou o tamanho desse cuidado.
No Evangelho de João, nós lemos a seguinte declaração do Senhor Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pela ovelha. João 10, 11. Quem são as 99 ovelhas, então? Em Lucas 15, versículo 7, o Senhor Jesus diz que digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, não é? Mais do que as 99 justos, que não necessitam de um arrependimento. Os estudiosos consideram essa declaração difícil de interpretar. Perceba que nas palavras de Jesus, as 99 ovelhas representam pessoas juntas que não precisam de arrependimento, não é? Então, quem seriam essas pessoas que existem diferentes, interpretação? Precisamos entender isso. Que tentam responder essa pergunta que citamos. A primeira interpretação considera que as 99 ovelhas juntas são aquelas pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus e seguem os seus mandamentos. Também há alegria no céu pela conduta da vida dessas pessoas. No entanto, quando um pecador se arrepende, então há alegria. E ainda maior, não é? E como as ovelhas desgarradas que foi recuperadas. Ou seja, uma dracma perdida que foi encontrada e um filho perdido que retornou à casa do pai. A segunda interpretação considera que as 99 justas são as pessoas que apenas possuem aparência de justiça. Em outras palavras, são pessoas justas em seus próprios olhos e por isso elas pensam não precisar ou seja, do arrependimento. Isso porque alguém que se julga justo, obviamente, não deve nada que se arrepender, não é? Embora as duas interpretações sejam boas e demonstram a verdade e confirmada pelas escrituras. A segunda interpretação é aquela que mais se harmoniza no contexto da parábola. No Evangelho de Lucas, quando Jesus contou essa parábola, ele estava junto dos miseráveis pecadores que cercavam para ouvi-lo, as suas palavras. Então, isso ali também estava em algum representante dos religiosos, provavelmente estava, que se orgulhavam em cumprir a lei. Essas pessoas eram justas, mas murmuravam diante da atitude de Jesus. Sob esse aspecto, parece claro que Jesus estava falando dos fariseus e dos escribas, juntamente com daqueles que os seguiam. Portanto, provavelmente, as 99 justas representam os murmuradores que confiavam em suas próprias obras, meus irmãos. Aqui vale lembrar que antes disso Jesus havia sido censurado pelos fariseus, que por se juntar com pessoas reprováveis. Mas o Senhor Jesus Cristo sempre deixou isso claro, que ele não veio chamar os justos, mas os arrependidos dos seus pecados, mas sim os pecadores que se arrependem, não é? Melhor dizendo. Através de uma parábola, em outra ocasião, Jesus também representou algumas pessoas que pensavam ser justas, confiavam em si mesmas e desprezavam outras, meus irmãos. Mas, independentemente da interpretação adotada, o importante é entender que a ênfase da parábola da ovelha perdida está juntamente na ovelha que se perdeu. E o pastor que foi em busca daquela que se perdeu, daquela encontrada, né? E foi celebrada. Isso significa que a mensagem de Jesus nessa parábola demonstra que se um pastor humano deixa as 99 para buscar uma única que se perdeu, o que se pode esperar então do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas? Ele certamente buscará e resgatará o pecador perdido. Vamos para a lição dessa parábola, entendermos essa parábola e o que o Senhor e o que
devemos aprender dela? Muitas lições de extremas importância para a vida cristã temos nessa parábola. Em primeiro lugar, a parábola ensina que uma única pessoa já faz falta. Muitas das vezes estamos acostumados a situações em que fatalmente pensamos que um a mais ou um a menos não faz diferença. Isso acontece porque, humanamente, estamos propensos, ou seja, a olhar muito, muito mais para as 99 do que olhar apenas para uma que ficou desgarrada. Mas, felizmente, o bom pastor não age dessa maneira. Para ele, uma única ovelha já faz falta, pois nenhuma das suas ovelhas poderá ficar definitivamente perdida, querido. Em segundo lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que o pastor busca a sua ovelha. Quem já viu em alguma vez um rebanho de ovelhas e se atentou ao comportamento delas, sob o quão limitadas elas são em todos os sentidos. As ovelhas são completamente dependentes do pastor, que as apacentam. É por isso que o pastor de ovelhas sempre está atento a qualquer problema que possa ocorrer em seu rebanho. Ele se compromete a proteger o rebanho, a proteger de qualquer imprevisto, meus irmãos. Da mesma forma, Cristo, como um pastor, vai procurar um homem que totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, e é o pastor que vai em busca da ovelha, e não a ovelha que vem em busca do pastor. A salvação e a obra é isso, é a graça divina. Deus é quem vai em busca do homem, não o homem que vem em busca de Deus. O homem por si só, mesmo pensando consigo, possui muitas habilidades e capacidades. Não possui qualquer condição de encontrar o caminho para o aprisco da salvação. Sozinho, a ovelha perdida nunca teria sido encontrada. De algum modo, Deus encontra o pecador que está perdido no pecado e que sozinho nunca conseguirá escapar de cair do abismo. Os homens passam suas vidas buscando alento em muitas coisas. Alguns buscam em religiões, outros em bens materiais, outros em status, fama ou qualquer outra coisa que possa satisfazê-los. Porém, quando o pecador é resgatado de suas perdições, de seus e se sente, acolhido nos braços do Pai, vamos falar isso, do bom pastor, não resta a outra coisa a ele, a não ser admitir que não foi ele quem encontrou a Cristo, mas Cristo foi quem o encontrou. Em terceiro lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que devemos aprender com a atitude do bom pastor diante dos perdidos. Podemos adotar diferentes atitudes, podemos odiá-los, podemos ser indiferentes a eles, podemos recebê-los caso os venha a ter até nós, não é? Ou finalmente podemos buscá-lo. Consequentemente, a parábola da ovelha perdida também nos exorta sobre o perigo de sermos como os fariseus e como os escribas. Devemos nos doar pelas tarefas, anunciar o evangelho que encontra e que restaura. Cristo não odiou os publicanos e nem odiou os pecadores e nem mesmo foi indiferente com eles. Ao contrário disso, Jesus fez mais até do que apenas recebê-lo, bem como, na verdade,
Muitas das vezes, ele próprio, quem foi em busca dos perdidos e desprezados. A mensagem da parábola da ovelha perdida nos convida a uma importante reflexão. Devemos constantemente perguntar a nós mesmos qual tem sido a nossa atitude para os perdidos.